Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Hipólito Pessoa e esse é o Pode Envelhecer, um podcast voltado à saúde da pessoa idosa. Nesse segundo episódio, a gente está aqui hoje com a doutora Nigéria Cibegni, que é especializada na área da metabologia, na endocrinologia. Tudo bom? Tudo bom, né, amigo? Que coisa boa, seja bem-vinda, viu? Eu tô muito feliz que você tenha vindo participar comigo nesse segundo episódio com temas tão controversos, com temas tão polêmicos, que, por exemplo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes na pessoa idosa. A gente sabe que não é só o idoso que tem diabetes, mas hoje a gente tá voltando ao episódio mais realmente a diabetes tipo 2, que é a que a gente encontra mais na pessoa idosa, não é isso? Exatamente. Polêmica é a minha presença aqui, porque muita gente vai estranhar eu de frente à câmera, mas que não fazer por hipócrita, né? Obrigado pela presença. Doutora, a gente sabe que a diabetes hoje realmente era uma doença, uma comorbidade que afeta milhões de idosos todos os dias, né? A gente no Brasil hoje tem aproximadamente 17 milhões de pessoas com diabetes, sendo que 50% mais ou menos dessa população é acima de 60 anos de idade, né? Então realmente a gente tem uma taxa muito alta de idosos com diabetes. Aproximadamente um terço de todos os idosos têm diabetes, não é isso? Exatamente. Esses dados são alarmantes, e parece até que a gente não fala isso para ninguém, não divulga, mas porque as pessoas realmente não internalizam essa situação tão, vamos dizer, preocupante que o nosso país e o mundo sobrevive, né? Sim. Só que, infelizmente, é algo que não tem tido muito sucesso, né? As pessoas são conscientizadas de tais situações, de tal comorbidade, mas parece que ainda não internalizaram essa ideia. Existe uma informaçãozinha, inclusive, que diz que aproximadamente quase 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que tem a doença. Eu né? ia falar justamente isso. Esses dados que você falou, amigo, são dados que são comprovadamente diabéticos, sem falar aqueles que são diabéticos e não sabem, né? Sem falar aqueles que são pré-diabéticos na porta de um diabetes e não sabem, ou seja, então não vamos nem deixar as pessoas desesperadas aqui com esses dados reais, né? Se formos falarmos. Perfeito. Mas assim, doutora, explica um pouquinho pra gente, realmente, como é que a gente desenvolve essa doença? Existem N situações, né? Tem o desenvolvimento clássico, né? Que todo mundo espera chegar nesse desenvolvimento clássico para dizer eu sou diabético. E pelo menos os meus pacientes em clínica, eles sabem disso, que eu sempre alarmo eles, eu digo, eles chegam lá e fazem, mas minha glicemia de jejum tá boa, eu disse, para mim, não diz nada. Mas como assim não diz nada? Né? É uma situação que a gente sempre tem que ir em busca mais a mais. Eu brinco com todos eles e eles já sabem. Meus pacientes de verdade, eles sabem. O circo, o espetáculo é os bastidores são outros. Então, o espetáculo é o que eles esperam ver. Uma glicemia já alterada, né? De jejum alterada, aquele emagrecimento típico, excesso de sede, né? Para água, quero beber água. Sim. Tontura, o excesso de vontade de urinar, principalmente à noite. Então, eles esperam esse tô falando assim bem, né? Esses termos bem fáceis de entendimento pra gente entender como é que... Isso, entendi. É curioso você citar a glicemia de jejum, porque a gente sabe que na pessoa idosa é um valor assim que ele também, realmente, é como você falou, ele não diz muita coisa. É muito comum às vezes você encontrar paciente com glicemia de jejum não tão alta, mas na verdade a situação é outra, né? Porque na pessoa idosa, as alterações mais significativas, elas acontecem na glicemia pós-prandial, não é isso? Exatamente, isso mesmo. É o que eu digo assim, uma coisa é você estar em paz, né? Sentadinho, sem problema nenhum, a tua situação é uma. Outra coisa é você corre, que algo de errado está acontecendo, o ladrão está entrando na tua casa, vai correr para ver se tu tem a mesma resistência do que ali tá sentado assistindo uma televisão, né? Então, assim, essa analogia eu quero fazer justamente nisso. Uma coisa é uma glicemia de jejum, você tá ali tranquilo, de boa. Sim. Outra coisa é você botar carga. Bota carga na tua carroça. Bota carga no teu carro para ver se o motor funciona da mesma forma.
Então, esse é um dos testes, né? Sempre que eu peço, e os pacientes reclamam. Eu vou ficar 2 horas? Vai sim, você vai ficar 2 horas esperando para ver se o motorzinho presta com carga, né? É muito importante a gente frisar isso, como que só a glicemia de jejum ela não é suficiente para a gente estar realmente fazendo um bom rastreio, não é nem diagnóstico. Eu vou um bom rastreio, não é isso? Você, eu sempre quero chamar Popó, né? Assim, eu não posso fazer isso, doutor Hipólito. Não, fica à vontade, fica à vontade. Quem me conhece sabe, eu tenho uma raiva de glicemia de jejum tão grande, que assim, as pessoas chegam tão felizes, os próprios diabéticos chegam tão felizes para me mostrar a minha glicemia de jejum, como tá legal, doutora. Eu disse, mas eu não quero saber, eu nem olho. Mas a senhora já viu, eu não olho. Vamos pedir outros. E eles sabem que eu peço outros. Eu já sei que a senhora vai pedir aquela glicada, aquela passa 2 horas, exatamente. Então, assim, resumindo, para a gente voltar à tua pergunta inicial, a gente tem que ir nos bastidores, né, para diagnosticar. Sim. Aquela forma clássica de diagnóstico, de emagrecimento, ali não precisa... Ali você pede exames para saber a que nível de descompensação aquele paciente já está, que você já sabe que ali já está um negócio desesperador. Sim. Né? Mas eu acho que pra gente, médico, Popó, a gente hoje em dia tem que diagnosticar esse paciente que ainda não esteja nessa forma clássica de diagnóstico, pegar ele e recuperar de uma forma mais rápida, tentar... Mais precoce. Perfeito. Né? Eu, como trabalho muito nessa parte preventiva, então eu busco muito isso. Eu acho que na geriatria também tem essa parte preventiva demais, né? Infelizmente, na geriatria a gente já pega pacientes, a gente não tem tanto a cultura da prevenção, porque ainda a gente está lutando contra essa cultura de achar que procurar a especialidade é só quando tiver ali com 80 anos, exatamente, já com multimorbidade, polifarmácia, etc. Mas infelizmente eu digo que no Brasil isso, a gente não trata a saúde, né? No Brasil a gente não trata a saúde. Você já percebeu? Que a gente só trata a doença. É fantástico. Você já parou para pensar nisso? É uma questão cultural. Né? A gente seguiu... Existem linhas de fazer saúde, existe a linha curativa e a linha preventiva. Infelizmente, a gente seguiu apenas a linha curativa. A gente só se preocupa com a doença depois que ela já está instalada, né? Voltando um pouquinho para o quadro geral, a gente sabe que o próprio processo de envelhecimento ele já deixa a pessoa suscetível a algumas condições que podem agravar ou podem ajudar no desenvolvimento do diabetes em si, né? Existe uma taxazinha que diz que mais ou menos a nossa glicemia de jejum ela costuma aumentar de 1 a 2 miligramas por decilitro por década, né? Existe também a grande questão do sedentarismo, né? Quanto mais a pessoa vai envelhecendo, existe aquela ilusão de que não precisa mais fazer atividade física, não precisa mais se exercitar. E, na verdade, a sarcopenia, que é a atrofia muscular, ela tem um papel importantíssimo exatamente nos níveis glicêmicos, principalmente nos níveis glicêmicos pós-prandiais, porque o músculo ali ele já não vai ter uma captação melhor de glicose, não é? Exatamente. E a sarcopenia ela está muito presente hoje em dia, já por essa falta de cultura da atividade física. Sim. E ultimamente eu tenho batido tanto isso no consultório, e aí a situação que eu mais encontro, assim, o máximo às vezes que eu encontro mas eu faço caminhada. Não. Nossa... Quando eu começo a dizer que caminhada não é atividade física, eu recebo cada olhar de espanto. Quando a gente fala atividade física, é muito importante que a gente entenda que a atividade física é aquele que gera exercício de resistência, de carga, exercício de carga. Isso. E a gente não tem um incentivo aos idosos estar frequentando esse tipo de atividades. Tipo assim, hoje o que a gente tem acesso, principalmente na nossa região, tem academia. Aí quando a gente diz, eu tenho que fazer caminhada, não, tem que ir para academia, e já fica uma resistência muito grande de achar que, não, mas eu não vou lá, eu não vou me sentir bem, eu não vou... Tá entendendo? Já por uma falta de cultura, porque realmente acham que a academia serve só para pessoas jovens, serve só para o fisiculturismo. Como se o esporte fosse apenas a academia. Isso. Geralmente eu coloco assim para os meus pacientes. Você falou em várias situações, a sarcopenia para endocrinologia, é algo hoje que a gente trabalha muito em cima disso, até porque, assim, isso já seria outro pod,
né? Falar da sarcopenia até me empolga muito, porque a gente, na endócrino, a gente tenta provar que não é obrigado a gente ter a sarcopenia plena, a sarcopenia grave, né? A gente sabe que, infelizmente, o idoso, ele vai ter algumas situações que realmente é da própria idade, né? Que ele vai adquirir isso. Eu faço muita analogia no meu consultório para os pacientes entenderem o que eu quero falar. Sim. Né? E eu falo isso para eles. A máquina, ela vai envelhecendo, infelizmente, né? A gravidade, né? O homem ainda não conseguiu lutar muito contra isso, então a gravidade vai causar o envelhecimento, sim, mas esse envelhecimento pode vir de forma muito saudável. Esse envelhecimento não precisa ser típico de você olhar aquela situação é realmente velha, não precisa. Ou seja, podemos evitar uma sarcopenia grave, né? Não só na questão do diabético em si, mas pela situação de estilo de vida. Sim. Estilo de vida é onde você está entrando aí com a situação da atividade física. A população hoje está um pouco mais consciente em relação à atividade física, mas a gente ainda precisa trabalhar muito isso. Tem melhorado. E colocar na cabeça da população que a atividade física não é justamente o que você falou, para fisiculturista, para questão de bombados, e sim para uma questão de introdução mesmo de estilo de vida saudável, que é o que eu costumo dizer. Eu entendi. A gente sabe que o próprio processo de envelhecimento, ele traz consigo situações que já, às vezes, favorecem algumas dessas complicações. Quando você fala de sarcopenia, eu lembro muito também, até voltando à ideia da patogênese da diabetes, a gente encontra muito idosos com o que a gente chama de obesidade sarcopênica. Sim, sim. Que isso piora muito exatamente esses níveis glicêmicos, a hiperglicemia, né? Tá entendendo? Que é aquele paciente que ele é obeso, tem a obesidade, tem um aumento da gordura visceral, mas tem uma sarcopenia significativa. Normalmente esse é o paciente que vai evoluir com uma síndrome de fragilidade realmente significativa, principalmente nas idades que a gente chama do idoso muito idoso, ali, que é acima dos 80 anos. Eu costumo dizer assim, o que é que tu gosta de fazer, né? Eu pergunto. Eu gosto de dançar. Ótimo, vai dançar, certo? Mas você não vai dançar 10 minutos, não. Você vai dançar meia hora, 40 minutos. Porque vai dançar meia hora, 40 minutos direto. É uma atividade de carga, né? Sim. Você gosta de caminhar, tá bom. Então não vai caminhar conversando. Tá proibido conversar na caminhada. Vai caminhar rápido. Então, assim, dentro para ter vamos dizer, a adaptação da situação, eu sempre proponho ao paciente que ele escolha algo que ele goste, que tenha prazer, mas que dentro dessa atividade ele coloque carga, entendeu? Eu digo, aquela caminhadinha que você faz é para estimular o nosso sistema cardiovascular, ok. Vascularização, o sangue melhor, andando nas artérias, voltando, tudo. Evitar outras situações, mas para a gente ter essa queima, para a gente ter um metabólico melhor, um metabólico mais ativo, a gente tem que conscientizar, principalmente os idosos em que eles acham que não precisam mais disso, mas precisam muito, e os idosos diabéticos, né? Sim, com certeza. Existe, inclusive, uma situação, ainda voltando à área, falando pegando o gancho de síndrome de fragilidade, que realmente é uma das complicações no paciente diabético, descompensado, quando ele vai atingir certas idades. Existem palestras inteiras, congressos inteiros, mostrando que atividades aeróbicas não previnem síndrome de fragilidade. A primeira vez que eu tive contato com essa informação, assim, o queixo quase caiu. Eu digo, meu Deus, eu vou ter que realmente reestruturar a forma que eu realmente oriento a atividade física para os pacientes. Aquele paciente que acha que só a caminhadazinha matinal tá fazendo alguma coisa, realmente ele ainda precisa melhorar muito para conseguir um envelhecimento saudável, que nem a gente fala. Eu tenho uma frasinha que eu cito no consultório, que é assim, se você não estiver suando para conseguir saúde, sim, de certa forma você está adoecendo. Exatamente. Realmente é uma atividade que
precisa de energia. O envelhecimento saudável, ele é uma atividade que exige energia. Não é um processo passivo, ele depende, né, realmente de uma troca energética. Eu tenho um slide, depois eu até vou mostrar para você introduzir nas suas apresentações, que eu acho esse slide perfeito. É uma pesquisa, né, mostrando a diferença do músculo sarcopênico de um idoso, sim, sem atividade física, nada, aquele músculo terrível, né? Aquele negócio quase inexistente, aquele, sim, negócio, né? Eu tenho o músculo de um jovem, né, que, sim, não tem sarcopenia, né, que faz atividade física. E o terceiro, eu tenho um músculo de um idoso que faz atividade física. A diferença é mínima para o de um jovem. Então, caramba, assim, você fica assim assustado. Né? Então, aquele slide, para mim, é simbólico. Eu sempre mostro aquilo. Quando eu vou falar, né? Quando eu faço algumas palestras, eu mostro aquilo para justamente mostrar às pessoas que não é baboseira de médico. Você está entendendo? Sim. Não é baboseira de médico. Com então, certeza. A sarcopenia, ela vai vir, mas ela não precisa vir de uma forma severa, né? E nossos pacientes idosos diabéticos, aí é que eles têm que ter cuidado. Porque o diabetes, eu costumo dizer assim, eu falo muito, não tenta brigar com o diabetes. Não tenta, tá? Não tenta achar que você vai ter mais força que o diabetes. No mínimo, ela vai ser a tua amiga, certo? Mas se você quiser ser inimiga dela, infelizmente, ela vai ganhar. É a única certeza que eu vou dizer que ela ganha. Então, assim, à medida que os pacientes vão se conscientizando disso, que os idosos vão, eu disse, torne-se humilde diante do diabetes, né? Torne-se humilde, que ela é tua amiga. Mas se quiser bater de frente, infelizmente, ela vai ganhar. E ela ganha de uma forma bem agressiva. Meu Deus. Talvez por isso que eu chamo a doutora Nigéria para essas coisas. Doutora... E o grande elefante na sala, que é a alimentação. Né? Realmente. Pessoal, muitas vezes quando a gente fecha um diagnóstico de diabetes no consultório, é muito comum você escutar o paciente vou passar fome. Não cheguei nem a essa parte ainda da dieta, não. Tô chegando na parte das vezes de alguns pacientes dizer, mas eu nem como doce. Ai. Os meus pacientes que vão ver esse pod, eles vão ver, nossa, lá vem ela, né? Eu fico só olhando assim, eles olham pra mim, faz o que é? Às vezes o meu olhar, você sabe, você me conhece, o meu olhar fala mais. Eu digo assim, mas o doce, e quando você não era diabético? E quem não é diabético? Eu volto a pergunta pra você, pode também comer doce? Quem não é diabético? Realmente. E, né? Não é saudável, não é isso? A gente sabe que não é. Então, assim, a gente tem essa cultura de que eu não sou diabético, eu posso comer doce. Mentira. O doce é um dos maiores vilões do nosso dia a dia. A gente sabe disso. O açúcar em si, o açúcar refinado. Gente, não é baboseira. Isso não é trela, entendeu? Isso é verdade. Então, o mundo está adoecendo, o mundo está diabético, o mundo está obeso. Um dos grandes vilões é o excesso de açúcar, né? Um beijo para minha sogra. É minha paciente. E a minha paciente, ela sabe. Essa conversa eu já tive com ela. Eu já tive com ela. Então, assim, não se sinta diferente. Eu sou diabético, não posso comer doce. Mentira. Quem não é diabético também não pode comer doce. Né? Eu causei algumas polêmicas no hospital por causa desse doce, do açúcar do café. Entendeu? Então, eu amo café, mas eu aprendi a tomar café sem açúcar. Ótimo você dizer isso. Perfeito. Tá aqui, ó, meu cafezinho. Todo mundo sabe que eu amo. Não precisa, tá? Isso é questão de costume, é questão de aprendizado, sim, isso é questão de dia a dia, é questão de querer ter saúde. Né? E outra coisa, a gente sabe também que não é só o doce. Sim. Que é os carboidratos finos. Sim, né? sim. Tipo assim, a gente sabe, eu voltando já no processo de envelhecimento natural, é muito comum você ver os pacientes mudarem esse perfil alimentar. O que mais acontece? A gente tem alterações gustativas, realmente as papilas gustativas elas sofrem atrofia, sim, o paciente ele começa a não sentir tanto o sabor dos alimentos. Fora isso, tem alterações na mastigação, né? Muitos pacientes idosos, visuais, mastigação, próteses que são mal adaptadas e o paciente ele para de usar. Então, tipo assim, é muito comum você ver o paciente ele começar a mudar esse padrão alimentar, parar de comer mais proteína,
né? E comer muito os carboidratos simples. Sim. E isso, por si só, ele já gera um fator de risco maior para o desenvolvimento da diabetes em si e outras situações, que é a própria sarcopenia que a gente estava falando agora há pouco. Tu falou uma coisa aí, eu vou falar um segredo, né? Tu sabe da papinha do idoso, né? Como? Da papinha do idoso. Eu vou dar Ele come papa na janta, doutora. Você sabe o quanto eu amo essa papinha, né? Vai comer o quê? Papa. Gente, pelo amor de Deus, né? A papa até pode ser uma coisa, opção pessoal, eu gosto de papa e tudo. Nossa, eu odeio. Mas É sério, eu odeio. Não, mas aí eu acho que você vê inúmeras famílias chegando pra você, doutor, não, ele come uma papinha na janta, papinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você falou da palavra-chave, proteína é vida, né? Carboidrato é vida. Só que o carboidrato, a gente tem que saber qual carboidrato é vida, né? Tudo, eu digo que tudo a gente rege em torno de um equilíbrio, né? A diferença, voltando para a questão do açúcar, eu sempre falo isso, a diferença quando a gente diagnostica um paciente diabético, hoje você é diabético, pronto, elimina o açúcar da tua vida. Você tá entendendo? Açúcar fino, aquele carboidrato fino, como você falou, que esses são extremamente hiperglicêmicos. Esse daí, ponto. Eu não tenho conversa com eles. Acabou. A diferença do meu paciente diabético pro meu paciente não diabético, seja ele idoso, seja adulto jovem, seja ele criança, é esse. Acabou. Então, assim, não precisa se angustiar tanto. O problema que se angustia, amigo, é porque na hora do diagnóstico do diabetes, né? Eu sou diabético agora, você não tinha uma preparação já de estilo de vida saudável. Você vai ser agora travado de uma forma brusca. Entendeu? Isso. Exatamente. Eu falo muito isso no consultório, como principalmente pacientes não diabéticos, sobre reforçar essa mudança no estilo alimentar. Porque é como eu falo, é muito melhor você ter essa mudança por opção do que por obrigação. Perfeito. Por obrigação, tudo que já não tem tanto gosto, vai se tornar pior no seu paladar, vai se tornar mais oneroso, vai se tornar mais... Chega a ser uma coisa que rejeita, É um sofrimento. Né? É um sofrimento, porque a gente sabe que a alimentação é um dos grandes prazeres da vida do ser humano. Sim. Né? Então, tipo assim, você tem que tentar mudar seu paladar, a maneira de se alimentar de jovem. Não adianta chegar... Tipo assim, muitas situações que a gente pega que são os pacientes que eles ficam revoltados quando chegam um diagnóstico de diabetes. Tem uns que e tem que mudar a alimentação de forma... que nem você falou, de forma brusca. E aí eu entro em outra questão muito polêmica, que é uma mesa, tá aqui uma mesa, aí, ainda voltando um pouco na cultura que ainda existe, ainda não mudou, ainda existe, principalmente nos pacientes mais idosos. As novas famílias realmente é que estão vindo com poucos filhos, mas ainda os pacientes idosos que encontramos em consultório hoje são aqueles pacientes normalmente que tem ali a média de 5, 10 filhos. Isso, né? Você encontra muito, né? Mesa. Aí tá todo mundo na mesa, todo mundo comendo arroz de leite, cuscuz, né? Suco, baião. Aí lá o patriarca sentado num cantinho, cabeça baixa, com um prato de salada. Uma papinha. Uma papinha e um filé grelhado. Então, tipo assim, isso aqui... Caramba, eu vejo isso como uma tortura psicológica para esse paciente. E então, você sabe por que isso eu peço para não fazer normalmente, isso, né? Normalmente são os pacientes que descompensam muito a diabetes porque vão comer escondido. Sim. Né? Eu já vi situações onde pacientes com Parkinson, né, que não conseguiriam se locomover a 5 metros em menos de 20 segundos, subir em cadeiras para poder pegar alimentos. Tá entendendo? Pra tá comendo escondido. Tá entendendo? Então, sempre orienta. Não, se você tem um paciente diabético na casa, a casa tem que mudar a alimentação por ele. Perfeito. A casa tem que mudar a alimentação por ele. E não ele que tem que fazer, por exemplo, tem que ter comida só dele. Não, a alimentação da casa. Eu vou até mais além do que você tá fazendo. Mudar a alimentação por ele e por eles.
Sim, tá entendendo? sim, com certeza. Porque na hora que eu tenho... Que é alimentação saudável. Exatamente. Na hora que eu tenho aquele meu referencial, né? Que é o vô, o vó, ou o pai, ou a mãe, né? Mais idoso dentro de casa daquela forma, automaticamente eu tenho que me ver ali. Você tá entendendo? Se meu pai é, se minha mãe é, eu já tenho uma carga genética, né? Genética. Deixa eu pensar, né? Eu já tenho uma carga genética que vai me levar a... Lembrando que, um detalhe, eu falar da genética, Era a próxima pergunta, viu? Tá, é muito polêmico. É isso, a polêmica é essa. A Porque, genética assim, é tudo. Justamente, eu ia dizer tudo, isso. genética é tudo. Não. Eu posso ter toda a minha carga genética para desenvolver, mas eu não sou obrigado a desenvolver. Tá? Então, assim, chega muito... Você sabe aqueles memes, né? As minhas caras no consultório, quando o paciente diz assim, é porque eu tenho genética, né? É lá porque em casa eu tenho todo genética. mundo é. Aí eu olho assim pra mim, eu disse, olha pra mim, tá? Ó, meu pai é diabético, todos os meus tios paternos são diabéticos, tá? Meus avós são diabéticos, eu não sou diabética. A minha irmã é diabética, o meu irmão é diabético, eu não sou diabética. Mas, doutor, sim, eu tenho toda uma carga. Quer mais carga genética do que isso? Você tá entendendo? Não existe mais carga genética do que a minha. Eu sou a própria. Mas eu escolhi não ser diabética. Eu vejo muito isso. Para isso, é como você acabou de falar. Para isso, eu tenho que dar a minha contribuição. Então, parem de achar. Eu tenho uma genética, eu já vou desenvolver diabética, então eu vou aproveitar. Pare com isso, né? Não existe isso. Eu vejo muito isso, como se a carga de genética fosse uma muleta de desculpa. Você sabe que o mundo hoje inventa desculpas, né? Popó, eu não vou, tá entendendo? Eu não vou fazer isso porque meu cabelo caiu hoje, infelizmente eu não posso ir, como se cabelo não caísse todo dia. Entendeu? É muito fácil eu não fazer as coisas que você acabou uma palavrinha-chave, que me cause esforço, que me cause gasto de energia. Quando parte para o processo de gastar energia, a zona de conforto, ela muitas vezes prevalece. É verdade. A desculpinha é tremenda, né? Então, assim, essa questão da família que tu falou, eu acho muito interessante, né? Eu digo isso, mude os hábitos alimentares. Né? Quem tá diabético, ele já não tá com um psicológico muito legal quando você diagnostica. Sim. Aquela situação cultural para ele já vem sofrimento, principalmente quando ele descobre já numa idade mais avançada, já na parte, né, na classificação de idoso. Você passa uma vida tendo uma forma de vida e bruscamente você vai ter que mudar. E ainda vem uma tentação daquela. Então, assim, eu acho que a família tem que se conscientizar disso por ele e por eles. Né? Papai, mamãe, você não pode comer isso. Você não pode comer esse bolo de leite, mas tá lá em cima da mesa. Mas aí eu vou lá e tiro uma fatia tremenda e vou comer na frente dele. Gente, pelo amor de Deus. Né? Tadinho do rapaz. Então, assim, mas eu disse, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso. Não, o que adianta tu tá brigando com ele se tu tá fazendo na frente dele? Né? Aí fica com aquela cara assim, olhando pra mim. Tu sabe que eu sou bem objetiva, né? Delicado, você é delicado. Também. Mas, enfim, doutora, só pra gente, assim, fechar esse raciocínio, quais são os principais fatores de risco para desenvolver essa doença? A genética. Né? Isso daí não tem. Ela tá. Não tem como a gente tirar. Não é a causa, mas ela tá. Ela pode ajudar. Não, vamos dizer assim. É o que eu sempre digo. Não adianta justificar o meu desenvolvimento pela genética. Mas ela influencia sim, tá? E segundo, que não tem pra onde correr, é estilo de vida. Né? Não, é um estilo de vida. Às vezes nem a genética tá presente, mas tu desenvolve pelo estilo de vida. Né? Se você for fazer um balanço entre genética e estilo de vida, a genética tá aí uns 20%, estilo de vida 80%. Perfeito. Pronto. Perfeito. É isso. Né? Então, e você vê hoje que a maioria desenvolve diabetes tipo 2, que não depende muito da genética. Exato. Né? Ela depende, sim, mas não com tanta porcentagem quanto
pelos próprios números que a gente vê da incidência de diabetes no Brasil, a gente tá vendo que só tá aumentando, né? É que nem aqueles dados que eu tava, antes do pod inicial, eu tava comentando, o Brasil tava ali no 5º lugar de maior incidência de diabetes, em 2017 já foi atualizado pro 4º lugar, né? O Brasil tem essas vitórias, né? São os rankings brasileiros que a gente se orgulha, para não dizer o contrário. E assim, em relação ao quadro clínico, principalmente no idoso, quando é que a gente pode suspeitar, quando é que a família ela pode suspeitar que aquele paciente pode estar desenvolvendo diabetes? Eu sei que tem muitos pacientes ainda que são diagnosticados, infelizmente, na sala de emergência. Sim. Quando você tem uma descompensação diabética, tem aquele quadro de cetoacidose, uma hiperosmolaridade sanguínea, plasmática, tudo bem. Tem muitos casos ainda que são diagnosticados na urgência. Eu tava lá, a gente tava junto, a gente via. Diabetes? Não sabia não, assim, mas realmente esses pacientes provavelmente não faziam exame de rotina. Sim. Mas vamos lá, o paciente ele tá em casa, a pessoa idosa ela tá em casa, quando é que a família ela pode tentar suspeitar realmente que aquele paciente está desenvolvendo a diabetes? Eu costumo dizer assim que na geriatria é igual a pediatria, né? A gente já sabe disso, são situações assim extremas de características totalmente diferentes. O idoso principalmente. Né? A gente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai esperar esses sintomas clássicos no idoso, né? A gente não vai esperar. Tipo, emagrecimento. Sim, vai ocorrer, lógico, é o que eu digo. Tudo são exceções. Vai ocorrer, sim, emagrecimento, principalmente no idoso mais jovem, se tem essa classificação, né? 60 a 79 anos. Se aproximando de 60 anos, né? Isso. A gente vê muito diagnóstico de diabetes, né? Aí a gente vê muito esses sintomas clássicos, emagrecimento, polidipsia, que a gente fala, poliúria, né? Que é o excesso de sede, de várias, a frequência urinária aumentada e tudo. A gente vê mais no idoso jovem. No idoso mais avançado, né? Assim, seus 70, né? De 70 a 80 anos, a gente vê situações como tonturas, quedas, né? Ele andando tá caindo muito, entendeu? Infecções de urinas por repetição, né? Turvação de vista. Curiosamente, no sumário de urina, você vai ver ali uma glicosura, um aumento de glicose significativa no sumário. Isso. Mas a infecção urinária de urina, a infecção urinária, ele é bem comum, realmente. Bem comum. É bem comum a gente diagnosticar pacientes assintomáticos, né? Que acontece nessa terceira idade. Por infecção urinária de rotina, né? De repetição. E assim, eles reclamam muito, eles chegam muito e reclamam de tontura junto com cefaleia, né? Eles reclamam muito disso. Eu tô com uma dor de cabeça, reclamam muito de turvação de vista, né? É uma característica bem evidente no idoso, isso, minha vista tá turva, que já é um diabetes mais descompensado, né? Então, assim, ou infecções, pneumonia. Cutâneas, pneumonia, né? O idoso é muito fácil da pneumonia, né? Pela própria questão que a gente falou no início, da máquina, né, já usada, da questão da imunidade, que culturalmente eles acham que é porque é idoso, que isso também não precisa ser regra, né? Por ser idoso, a gente sabe que tem uma imunidade realmente. Existe um processo de imunossenescência. A gente sabe que realmente a imunidade ela mas a tem gente pode combater isso e a gente tem como combater, né? Exato. Aí vem pneumonias e tarará e a gente vai lá, tá lá, glicemia alterada e a gente chega, né, no leite, como você falou. Tu é diabético? Não sou diabético. Eu acho engraçado que eles falam e teimam. Eu não sou diabético. Eu mesmo. Você tá me dando remédio de diabetes, mas eu não sou diabético. Realmente então, isso acontece com frequência. É uma clínica mais diferenciada. Então, tipo assim, se a gente for falar de fato, a gente acaba identificando a diabetes desses pacientes mais idosos pelas complicações da diabetes. Sim. Basicamente isso. Então, a hiperglicemia crônica, ela gera complicações, a gente sabe disso, que é realmente o grande quê da questão, um dos pontos mais principais, eu acho, do episódio de hoje, que é as complicações que a diabetes pode causar. Como você mesmo falou, a gente
cita, inclusive, que a própria diabetes na pessoa idosa, ela está relacionada diretamente às principais síndromes geriátricas. Depressão, Sim. síndromes demenciais. A gente sabe que a demência vascular, ela está muito relacionada ao diabetes crônico e nem é questões de hiperglicemia, mas é pelo tempo de doença, de fato. Aumento de quedas, aumento essas questões das infecções. A infecçãozinhas cutâneas também, que ajuda muito a identificar a diabetes também, que é o famoso pé diabético, Sim. né? Às vezes você nem tem pacientes... A pessoa nem é diabética, mas você pega muito isso às vezes no consultório, né? Doutor, eu acho que eu tô diabético porque eu me cortei aqui e não sara, não cicatriza. Né? Isso acontece com frequência, né? Isso. Você falou, você citou aí uma situação o tempo, na durabilidade de ter hiperglicemia. Você sabe hoje que, resumindo tudo, né? Quando a gente estava falando no início aqui, antes da gente começar a gravar, que eu faço muito medicina de evidência. Sim. Né? Eu tinha um professor meu na faculdade que ele falava muito isso. Ele dizia, a gente tem que ter referência nos livros, a gente tem que ter referência nos artigos, né? Porque até brinco dizendo hoje que livro tira dúvida de algo que você esqueceu da faculdade. Mas a nossa atualização real são os estudos, artigos, as publicações, né? A gente vai em cima muito disso. Mas ele dizia assim, nunca deixe de fazer a tua medicina de evidência. Você tem a coluna, que são os referenciais científicos, mas a tua conclusão que você vê no teu dia a dia é importantíssimo. Então, o que eu vejo, né? Tudo se resume, e também está de acordo com a ciência, tudo se resume numa inflamação crônica, tá? Hoje a doença do mundo é a inflamação crônica, né? Que quando você vem diagnosticar aquela inflamação, o teu corpo fala e você não escuta, você não dá valor, né? Então, isso você no teu consultório, como geriatra, você vai pegar a bomba da inflamação crônica. Entendeu? Que já são essas sequelas da vida toda. Aí você vai pegar casos demenciais, que hoje, se você pegar todos os estudos científicos, eles vão chegar que são pacientes que tiveram algo... A base das síndromes demenciais em si é a inflamação. Uma inflamação crônica. Todas. Então, assim, mas o que é inflamação crônica, Nigéria? Inflamação crônica é o teu estilo de vida terrível, que você sucateou teu organismo a vida todinha, teu organismo... Tapa na cara. o teu organismo falando e você sem querer escutar. Obrigada. E você sem querer escutar, né? É a tua alimentação, infelizmente é o teu sono, a tua falta de atividade física. Então, assim, são coisas que eu costumo dizer, não a rotina médica, de fato, né? A rotina médica existe, a gente ainda precisa reforçar muito essa questão da rotina médica. Existem pacientes, às vezes, que demoram 5 anos sem procurar o médico, porque não está sentindo nada. Sim, né? O próprio diabético. Sentindo nada, O próprio diabético. Quantas vezes você não acompanhou pacientes que você fechou um diagnóstico, você passou um tratamento, que muitas vezes ele parou o tratamento porque dizia que não sentia nada? Sim. Acontece muito, isso é muito frequente. Então, nada, tá entendendo? entre aspas, né? Coitada das células, tá ali sendo bombardeada todos os dias. Porque, na verdade, a gente tem que entender quais são as principais complicações da diabetes em si. Né? A gente sabe que a diabetes, ela vai atacar a microcirculação. Macro e micro, mas microcirculação principalmente, não, né? Justo, mas eu tô dizendo assim, eu sou apaixonada por fisiologia e bioquímica, né? Assim, eu tive alunos que diziam que eu era louca, mas eu acho que a essência do negócio é o micro. É você entender o micro. Então, a bioquímica e a fisiologia explica isso, né? E o que sofre mais é o que justamente não está a olho nu, que você não vê. Quando você vê, corra, porque o negócio já tá descompensado há muito tempo. Eu acabei de lembrar, por exemplo, quando você vai avaliar, quando a gente vai falar das complicações da diabetes, é impossível não lembrar da nefropatia diabética. Coitado do rim. Né? Tá entendendo? Que quando você pega a lista de pacientes dialíticos, aproximadamente 40% são pacientes diabéticos. Que foram hipertensos e diabéticos. Eu estou citando só diabéticos. 40% ali são pacientes diabéticos que realmente desenvolveram doença renal crônica. Basicamente,
a própria doença renal crônica, uma das principais causas é a diabetes. Sim, sim. E é tanto que eu digo assim, quando chega esses pacientes renais crônicos no consultório, eu puxo o nefrologista. Você sabe que eu não sei trabalhar sozinha, né? Eu tenho esse defeito. Vai atrás disso. Eu acho uma qualidade, que eu acho que a gente tem que se integrar melhor. Eu não consigo. A diabetes, ela é para ser acompanhada por uma equipe multiprofissional. Sim. Né? Tipo, desde a nutricionista até, tá entendendo? Na verdade, a endocrinologia, ela não consegue isso só. Eu mexo com tudo, né? Então, assim, quando chega um paciente renal crônico, eu digo, corra pro teu nefrologista, tá? Vai atrás do nefrologista. Eu sei que a primeira coisa que ele vai dizer, por que Nigéria não compensou? Eu não, enquanto eu estou compensando, eu já quero que ele cuide da tua parte renal. Sim. Né? Então, assim, eu sei que eu vou cuidar da tua parte... Já abre um prontuário lá... para fazer o acompanhamento. Eu sei que a primeira coisa que ele vai dizer, diga a Nigéria que compensa o teu diabetes. Você tá entendendo? Aí eu já mando um recadinho, diga a ele que eu tô trabalhando para isso. Existe esse erro muito comum de achar, por exemplo, que só acompanhar a ureia e creatinina é suficiente. Não, que história. É aquele... Quando a ureia e creatinina... Foi isso que você disse. Quando a ureia e creatinina fosse alterar... É a historinha do espetáculo. É porque já está muito comprometido. É a historinha do espetáculo. Existem várias situações antes de alterar a ureia e creatinina, né? Que a gente precisa estar de olho, que o paciente precisa fazer esse acompanhamento. E é isso. Achar que não está sentindo nada, mas realmente... aí embaixo atrás do palco está acontecendo uma tempestade inflamatória com prejuízo em vários sistemas. Você falou uma palavra belíssima, tempestade inflamatória. É isso. Seja nos rins, que é a nefropatia diabética, seja a coronariopatia, também tem uma taxa altíssima quando você existe essa taxa também, que aproximadamente 30%, 40% dos pacientes internados em semi-intensiva nos leitos de coronariopatia são pacientes diabéticos. Sim. Né? Porque é o que a gente falou. É aquela inflamação crônica, é o bombardeio micro, né? Que quando ele chega a hora X, que eles não aguentam mais, é quando a gente vê o macro, quando a gente vê a olho nu. Então, essa parte do enxergar... tinha um professor meu que ele colocou esse dado pra gente, acredito que hoje em dia já esteja outro, mas eu me fixei bem quando ele falou assim, na hora do diagnóstico da evidência do diabetes, não seja aquela, né, clássica, mas assim, na evidência, quando o teu organismo, quando tu enxerga, né, que tem algo de errado há, no mínimo, 5 anos atrás, no mínimo, há 5 anos, o teu organismo já começou a sofrer. Sim. Ou seja, então assim, quando tu vem demonstrar uma tontura, quando a gente acabou de falar, um idoso vem com infecção de repetição, com isso, com aquilo, no mínimo, há 5 anos, o organismo dele já começou a sofrer. Você tá imaginando? Existe todo um complexo do nosso sistema de homeostase que está tentando equilibrar. Isso. E durante esse processo realmente não fica tão aparente. Quando ficou aparente é porque você esgotou as reservas. Exatamente. Tá entendendo? Isso acontece muito também em síndromes demenciais. Quando você vai olhar a nível neuroquímico, neurobiológico, tá entendendo? As lesões aconteceram 5, 10 anos antes. Você encontra na histopatologia, tá entendendo? Então, realmente, isso é válido para o corpo inteiro. Na verdade, tudo está interligado, né, amigo? Tudo. Por isso que eu amo fisiologia, né? Se a gente não vai direitinho na fisiologia, no entendimento de como tudo está justificado diante dessa interligação. Então, não, é o que a gente acabou falando, não adianta fazer medicina só. Né? Eu não vou conseguir. Sim. Certo? Pra gente fechar, deixar mais redondo, qual é a melhor forma da gente fazer realmente o diagnóstico do diabetes hoje em dia? Pronto, essa de glicemia de jejum ainda a gente vai ter que falar, porque ainda a Sociedade de Diabetes ainda prega isso, né? Ter glicemias de jejum alteradas, né? No mínimo 2 tomadas ela vinha alterada. Essa é uma grande questão. Da gente reforçar que uma medida da glicemia de jejum não é válida para fechar um diagnóstico. Eu acho que esse era exatamente o que eu queria
deixar enfatizado. E mais do que isso, aquele teste do dedinho. Sim. Né? Tem gente que acha que fez o teste do dedinho Tá ok. durante o dia, ou tá ok, ou tá diabetes sem tá. Né? E não adianta só de jejum, né? A gente já falou sobre isso. Faz 2 horas pós-carga, que a gente fala. A carga não é obrigado a ser aquele, né? Pode ser uma carga que a gente dá todo dia. Eu digo isso, tu dá todo dia carga no teu organismo. Como, doutora? Pega um suquinho aí de laranja, mete 3 colheres de açúcar dentro, mexe e toma. Carga melhor do que essa não existe, que o próprio suco de laranja já é hiperglicêmico. Então, mete 3 colheres de açúcar dentro, toma. 2 horas depois, mete tua glicemia aí, pra ver como é que tá. Acima de 140, todas as vezes que você fizer isso, não adianta, tu tá diabético. Mesmo a tua glicemia de jejum estando ok, né? Outra que pra mim, eu sou apaixonada, pra mim a melhor forma é com a hemoglobina glicada. Por quê, doutora? Ali é uma média. Né? Para mim, valores absolutos é para aquele momento, né? Para tratamento naquele momento, mas para diagnóstico, valor absoluto, né? Pontos para isso é pessoal, meu, né? Então, a hemoglobina glicada me diz uma média, né? Ela me diz a média dos últimos 3 meses, mais precisamente do último mês, né? Tem a porcentagem, então 50%, se eu não me engano, é do último mês, 30% do segundo e eu acho que 20% do terceiro mês. Então, aquilo não mente, né? Aquilo não mente. Minha rotina hoje é glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Eu não peço tanto pós-prandial. Eu acho que pelo teu público realmente é um pouco, porque assim, deixar o idoso realmente ali 2 horas em consultório, pode ser isso daí, mas se tu tem a oportunidade, não deixa de pedir após prandial. Não deixa, tá? É melhor pedir, por incrível que pareça, após prandial do que a de jejum. Eu acredito. Por incrível que pareça. Exatamente pelo que a gente já falou, né? Que realmente vai ser a glicemia que vai mais realmente mostrar. Você sabe o que é que eu faço a de jejum? Né? A de jejum eu tomo referência para ver o tão tá alterado no sentido de, eu sei que tá descompensado, mas eu quero ver o nível de descompensação. Aí eu peço uma de jejum. Você tá entendendo? Não, realmente, a gente falando de diagnóstico, se a gente for falar em compensação de tratamento, né, eu acho que a pós-prandial ela vai ajudar muito mais. Sim, sempre peço essas duas. Se jejum e pós-prandial vai ser tua referência. E a glicada sempre a glicada. Glicosímetro, que era esse que eu tava falando. Pois é. Ele pode ser usado para diagnóstico? Não. Para diagnóstico, infelizmente, a gente não... Pela sociedade, não. É a glicemia, né? Mas aí o que... Outro ênfase, que é o que a gente mais vê, às vezes, no Sistema Básico de Saúde. Acontece algumas vezes e achar que realmente o glicosímetro ele pode fechar diagnóstico. Até porque o glicosímetro ali, ele pode estar... você sabe que a maquinazinha ali não pode estar funcionando direito e tudo. Mas o que é que eu costumo dizer? O glicosímetro é uma ótima... um ótimo companheiro em você saber mais ou menos como ela anda. Você tá entendendo? Tipo assim, se ele dá 140 em jejum, né? Talvez a que você fizer em laboratório não vai dar 140, vai dar 130, vai dar 125, algo assim. Mas tu sabe que tá nessa média. Então o glicosímetro é ótimo pra gente saber que média ela está, né? Se o glicosímetro dá 500, ele não tá mentindo, cara. Ele não tá mentindo que tua diabetes tá muito alta. Não adianta. Assim, normalmente a gente pede mais de um valor para rastreio e diagnóstico. Sim. O valor, corrija se eu estiver errado, glicemias que tiverem acima de 200, essa glicemia isolada ela já serve para diagnóstico? Sim. Serve, né? É isso. É duas medidas que, porque, assim, acima de 200, forma isolada, ela pode fechar o diagnóstico. Exatamente. Quando tiver qualquer glicemia durante o dia, acima de 200. E a tua glicada acima de 7. Acima de 7. Acabou, né? Porque assim, como eu acabei de dizer, a glicada ela é a média. Então ela não é valor absoluto. Se ela tá dizendo aquilo é porque a tua glicemia ela já vem vários meses, né, em valores fora do normal. Então a glicada é a que fala, ela prova realmente. Chega pessoas no consultório com jejum. Olha aí, doutora, como meu diabetes tá bom. 80 de jejum. Eu vejo muito isso. Me dá a tua glicada. Aí, olha assim, glicada de 10, com jejum de 80. Tu explica isso?
É isso. A glicemia de jejum no paciente idoso, muitas vezes ela pode estar normal, Sim. enquanto realmente a hemoglobina glicada que vai nos dar realmente um valor mais aproximado da realidade, porque a gente já citou aqui que a glicemia significativa no idoso com diabetes são aquelas pós-prandiais. A produção hepática de glicose no idoso está normal. Sim. O que muitas vezes está deficiente é a captação de glicose pelos tecidos periféricos, pelo tecido muscular, devido à sarcopenia, devido a essas outras situações que a gente já falou. No caso, a absorção da glicose, né? Exatamente. Os receptores estão velhinhos. Então, existe também a disfunção da célula beta-pancreática. A gente sabe que existe a deposição da proteína beta-amiloide no pâncreas. Então, a própria produção de insulina ela está prejudicada, mas também, principalmente, a atuação dessa insulina está muito prejudicada, não é isso? Doutora, e em relação ao tratamento, é o mesmo o tratamento do adulto jovem para o paciente idoso? Então, outra polêmica na minha vida, né? Porque, assim, os livros falam de algumas regras, né? A gente tem até o algoritmo, né, que fala, primeira escolha, né, vamos para metformina, segunda escolha, você faz tratamento conjugado com a sulfonilureia e tarará, isso é regra, né? Só que, assim, é meu tema, né? As regras existem, os algoritmos existem, mas não são para serem engessados. E eu acho que no idoso a gente quebra muito essas regras, né? Sim. Quebra no sentido que a gente tem um paciente ali. Na verdade, eu acho que a gente tem pacientes, os pacientes são individualizados, né? A droga de escolha hoje em dia, ninguém conseguiu ainda combater a metformina, né? De cara com aquela... Infelizmente, no idoso, a gente entra com a metformina, mas você vai concordar comigo. Os efeitos colaterais da metformina no idoso, parece que elas são mais evidentes, que é a questão do... Inviabiliza em alguns casos. Já intolerância peguei alguns casos, gastrointestinal, né? Nem tanto por intolerância, mas eu já peguei situações que é isso, é da prática clínica, né? De pacientes com distúrbios alimentares, né? Com hiporexia significativa, que eu retirei a metformina, tentei trocar por outra droga e consegui melhorar a alimentação daquele paciente. Então, tipo assim, quando você vem nos efeitos colaterais da metformina, aí a redução do apetite ela pode estar presente, né? Exatamente. Principalmente no paciente idoso. Então, é uma situação delicada nesse perfil de paciente que já tem uma alimentação restrita, que já tem uma redução do paladar, já tem distúrbios de deglutição. Então, você soma tudo isso a um efeito colateral como redução do apetite, o paciente muitas vezes ele entra numa cascata de tá entendendo? É um de paciente prejuízo. polimedicamentoso também. Muitas vezes, com certeza. E aí causa irritabilidade gastrointestinal, né? E aí o paciente reclama muito de dores estomacais, né? E assim, é bem polêmico isso. É uma medicação fantástica. Sim, sim. Né? Fantástica em todos os sentidos. A gente tem... Ela faz o que ela vem para fazer, ela faz, né? Tem essa de quebra de emagrecimento, que o fato da perda de peso também favorece ao diabetes, mas aí vem a situação do idoso, que já não é muito legal. Até que ponto essa perda de peso no idoso vai? Então, assim, a gente tem que ter muito esses labirintos, né? Isso. Então, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, um paciente diabético mais emagrecido, com uma sarcopenia mais significativa, eu tenho receio de prescrever metformina. Sim. Eu já evito ao máximo. E geralmente esses pacientes eles já vêm com uma gastrite a longo prazo, já toma, você pega o saquinho dele de medicação, a caixinha dele de medicação, você chega e fica assim triste. Onde é que eu vou introduzir mais? O comprimido é enorme, né? Mais um comprimido aí, senhor, pelo amor de Deus. A gente fala muito da metformina porque, que nem a doutora Nigéria estava falando, é uma droga fantástica e realmente é uma prescrição um pouco engessada que a gente encontra no serviço de saúde, né? Muitos pacientes vêm idosos. Uma opção que a gente dá, assim, uma opção é
vai ter colegas que com certeza questionaram as minhas prescrições, mas assim, é como eu digo, cada caso é um caso e a gente tem que ir analisando e palpando o paciente, que vai ter uma dose mais baixa. Né? A gente sabe que o de 500 ele causa menos efeito colateral. Principalmente o de liberação prolongada. Exatamente. Né? Realmente. Tanto que hoje eu só uso de liberação mais prolongada. Perfeito. Né? Eu não consigo... Realmente, praticamente a gente consegue burlar os efeitos colaterais. Sim. Gastrointestinais. Sim. Então você pega a questão da hiporexia eu não sei tanto. Mas os gastrointestinais, realmente, toda a vida que eu consegui fazer essa troca, da hiporexia tive uma resposta muito boa. Eu faço muito essa experiência. Eu quebro a posologia, né? Apesar de aumentar. Aí já quando é um paciente que já usa muito, né, comprimido, polimedicamentoso, já fica ruim para fazer isso. Mas quando não, eu fraciono essa dosagem, né? Eu fraciono mais, ou vou introduzindo devagarzinho. Mas assim, geralmente o que orienta os colegas não entra com dosagem tão absurda de uma vez só, porque não adianta, é muito intolerante. Né, muito, principalmente para o idoso, e às vezes eu pego o idoso assim com diarreias, né, e quando eu tiro metformina, a diarreia já... Sim, com certeza. Né? Então a gente vê com a superdosagem, né? Até que ponto também a troca pelos liberação prolongada, ele pode trazer benefícios, e a que custo? Por exemplo, já peguei situações clínicas onde o paciente usava 2 de 500 2 vezes ao dia. Quer dizer, são 4 comprimidos ao dia a mais. Então, tipo assim, fica pesado pro paciente. Tanto para compra, como para o processo de ingestão. Aí eu faço a matemática, né? Você tá dando 4 de 500, você tá dando 2.000 pro paciente. Por que não pegar 2 de 750? Mas não controla. Então, vai testando esse paciente. Pede para ele ter mais cuidado na alimentação. Uma coisa assim que eu vou introduzir, que eu já peço aqui, é que os colegas nunca coloquem mais dose de medicação. O paciente vai chegar para você e vai dizer que aquela medicação não está fazendo efeito. É mentira, toda medicação faz efeito. Você está entendendo? Seja para bom ou para ruim, mas faz efeito. A gente sabe disso, né? Ela pode estar em subdose, realmente pode estar. Mas antes de qualquer situação, para o paciente diabético e idoso, seja paciente diabético em si, e nesse grupo, colocando os pacientes idosos, pergunta como está a alimentação daquele paciente, pelo amor de Deus. Seja a primeira investigação. Não vá colocar mais medicação para aquele paciente. A glicose está dando 200 em jejum. Então, se ele já está tomando aí 4 de 500, aí vai com a segunda classe, vai entrar com a sulfonilureia. Você tá entendendo? Então, assim, não vê como é a rotina daquele paciente. O que é que aquele paciente tá comendo? E, de repente, aquele paciente tá tomando café e o cafezinho dele tá vindo com açúcar. Entendeu? Essa é a pergunta-chave. Então, o que é que adianta a gente tá enchendo aquele paciente de medicação se o basicão não tá sendo feito? Sim, tá com certeza. E é o que a gente vem discutindo. O básico, às vezes, já é um grande desafio. Em relação à prescrição, como a gente fala, tem algumas prescrições engessadas e aqui é pra gente ser polêmico mesmo, bater na ferida, colocar o que a gente vê realmente todos os dias. O que mais a gente encontra é realmente aquele paciente que chega ao consultório, às vezes você pergunta se é diabético, né? Um paciente responde que sim, e quando questionado a medicação ele diz, eu tomo um cachê daquele pequeno e 2 do grande. Né? Quase sempre esse pequenininho é a glibenclamida. Então essa receitinha é o que mais a gente encontra, é praticamente uma receita de bolo. É uma glibenclamida de manhã em jejum e 2 metformina, uma após o almoço, após o jantar. Essa prescrição, ela serve para todo mundo? Não, nenhuma prescrição serve para todo mundo, né? É o que a gente começa com... A maioria vai nessa prescrição básica, mas sempre a gente tem que particularizar aquele paciente, né? A sulfonilureia para o idoso, a gente tem 2 pesos e 2 medidas, a gente tem que ter muito cuidado. Na verdade, todas as medicações que a gente vai entrar para o idoso, né? A sulfonilureia é uma hipoglicemia tremendo. Eu já peguei em pronto-socorro vários pacientes com hipoglicemia, quando você vai ver, o paciente está com 2 tomadas de sulfonilureia. Já. Você tá entendendo? Mais de uma vez.
2 tomadas. Manhã e noite. Isso. E aí, o paciente não sabe por quê, na hora que a gente tira essa classe de medicação, o paciente automaticamente para de ter. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa medicação. Não só para o idoso, mas para todos os pacientes, né? Mas o idoso pode tomar sulfonilureia? Tem alguma que seja mais segura a nível cardiovascular, a nível de risco de hipoglicemia? Eu uso muito a glimepirida, hoje ela é uma das... Né, ela tem uma proteção cardiovascular muito boa. Glimepirida. Se você vê nas minhas prescrições, eu passo muito. Sim. A glibenclamida eu não passo muito, é uma das primeiras gerações, então assim, a gente... Na verdade, eu estava até na revisão da lista de medicamentos inapropriados para idosos e a glibenclamida faz parte. Ela é uma medicação que ela não é recomendada para idosos. Glibenclamida não, eu vou reforçar, que é o que eu mais vejo. Glibenclamida não é recomendada para idosos pelo risco elevadíssimo de hipoglicemia. Ela é uma das primeiras, então assim, ela não tem muito esse equilíbrio com a hipoglicemia, né? Ela vai com força mesmo, entendeu? A glimepirida, Nigéria, porque você usa, ela tem essa proteção cardiovascular já, é uma bem polêmica entre ela e a glicazida, né? Eles são bem polêmicos, os dois, nas duas classes. Eu me apaixonei pela glicazida e tô com ela até hoje. Eu vejo as duas prescrições, mas assim, nada contra. Gosto muito da glicazida, tanto que quando os pacientes já vêm com glicazida, eu permaneço. Né? Mas para minha introdução, né? Sim. Eu inicio a glimepirida, faço glicazida também. Tem a questão também que a gente tem que ver muito, são os custos. Sim, exato. Né? Os custos. Exato. A gente vê essa... Existem bons antidiabéticos, mas os custos são elevados. Então, realmente, para nossa realidade aqui... Isso é bem polêmico em congresso. Não sei se você já viu isso. Não. Teve um congresso que eu fui, que eu achei, assim, fantástico. Essa polêmica levantaram em meio à plateia. Estavam falando as propagandas dos atuais, né? Sim. Aquela propaganda maravilhosa. E teve um colega que levantou a mão e faz. E pro SUS? O palestrante ficou assim, né? Parado. E pro SUS? Vai, colega. E pro SUS? Me dê a opção. Porque o preço dessas medicações é fora SUS. Exato. É verdade. O governo, infelizmente, ainda não banca. O que a gente tem pro SUS é glibenclamida e metformina. Exatamente. Certo? Então, assim, como você sabe, eu sou muito questionadora de algumas coisas. E eu gosto... Tem uma colega que eu até acompanho no Insta, que ela fala uma coisa que magnífico. Se você não tem como trabalhar com o teu paciente do SUS, trabalha com o que você tem. Só não deixa teu paciente ao léu. Né? Então, assim, ela fala muito isso em relação às insulinas. Se você não tem as insulinas top de linha para trabalhar com o teu paciente do SUS, trabalha com a verdinha e amarelinha que o SUS, né, coloca, NPH e a regular. Perfeito. Né? Então, perfeito. Aprende a trabalhar com isso, porque... a gente sabe, a gente é consciente disso, 70% ou mais do nosso público, não é só aqui. Quem gosta de trabalhar com SUS sabe disso. Sim. Nosso público vai ser SUS. Sim. Né? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso aí. Então, assim, resumindo para o nosso paciente SUS, que eu acho que é o que a gente... o tema. É a nossa demanda, glibenclamida e metformina, podemos usar, mas com muita cautela, principalmente o glibenclamida. Tem que ter uma associação da família. O que eu vejo em idoso, eu vou dizer o meu ponto mais questionável em idoso, provavelmente no teu consultório, se eu vejo no meu, imagina no teu, é a família chegar junto desse paciente, é a família ajudar esse paciente. O cognitivo dele já não é mais igual a um de um jovem. Você tá entendendo? Eu cheguei a citar do primeiro episódio com Iana, que é psicóloga, minha colega, como essa questão familiar é tão importante que ela adentrou como uma das grandes síndromes geriátricas, como insuficiência familiar. Pronto, eu vejo isso no meu paciente diabético também. Eu vejo então, tipo assim, o próprio manejo do paciente diabético, a gente precisa de uma estruturação familiar para tratar aquele paciente. Sim. Porque, tipo assim, normalmente são pacientes que têm medicações de mais de uma tomada diária, mais de um tipo de medicação. Eles misturam, tem que ter... Eles misturam. Eu sei. Isso é perigoso, eles misturam, tá entendendo? Ou não tomam na hora certa, ou então não tomam... não passou o dia ali. Porque, tipo assim, como é que, tipo, você tem esquemas complexos
de tratamento com esses medicamentos, principalmente Sim. numa diabetes mais descompensada. Sim. Aí como é que um paciente, por exemplo, a gente tá chegando aqui realmente na realidade daqueles pacientes idosos, muito idosos, acima de 80 anos. Sim. Como é que o paciente acima de 80 anos, Não, ele com não a consegue. funcionalidade prejudicada, com um déficit cognitivo, com um déficit sociocultural, como é que ele vai realmente tomar Ele aquela não sabe. medicação na hora correta? Não, Ele não então sabe. toma. Ele depende da família. A família, ela tem um papel fundamental no tratamento da pessoa idosa com diabetes ou Sim. independente da doença. A gente hoje fala de diabetes, mas independente da doença. É. Tá entendendo? Então, a insuficiência familiar hoje ela é uma realidade. Sim. Você encontra com muita frequência, e eu citei no primeiro episódio, idosos que cuidam de outros idosos. Muito. É o que mais a gente encontra hoje no dia a dia. Muito. Tá entendendo? Então existe essa dificuldade muito grande. E até evoluindo para o nosso próximo tópico, o uso da insulina muitas vezes se torna Nossa, difícil. É Então, difícil tipo assim, demais. Existe toda essa complexidade. Muitos pacientes não sabem realizar a autoaplicação. Sim. Muitos pacientes não sabem fazer a medida correta, fazer a aspiração correta. Até coisas mais simples, como o armazenamento correto da medicação. Sim. Então, tipo assim, é bem difícil. Como é que a gente pode tentar melhorar a orientação para esses pacientes? A insulina, vamos entrando na insulina. A insulina, quando é que eu sei que aquele paciente precisa entrar na insulina? A insulina é o último estágio. Tem muito paciente que acha que a insulina é o último estágio da diabetes, porque vai tomar insulina, tá perto da morte. Eu vejo isso com muita frequência. Eu tô aqui realmente tentando desmentir. Deus me livre. Tentando desmentir essa teoria. Porque, na verdade, a insulina é isso que eu quero que você traga um pouquinho. Na verdade, eu sempre digo isso, ó. O medo da insulina, graças a Deus, depois da canetinha, por incrível que pareça, diminuiu bastante, mas ainda tem essa cultura que eu vou entrar na insulina, pronto, acabou, eu já tô perto da cova. Gente, pare com isso. O top de linha de tratamento hoje ainda é insulina. Essas medicações atuais, né, magníficas, né, vamos dar a César o que é de César, né, eu digo que o maior efeito colateral é só o preço. Nossa, tem umas medicações de 250 reais. 300 reais. Elas são magníficas, assim, não tem, é inquestionável. Mas elas entraram, é tanto que a propaganda delas é o quê? O efeito semelhante à insulina. Elas entram para brigar com a insulina, entendeu? Ponto final. Então, ou seja, a insulina hoje ainda é o tratamento. Se o paciente bem soubesse, se fosse bem conscientizado, eles entrariam em tratamento com a insulina bem antes do que eles achavam que deveria entrar. Por quê? Eu paro por um período muito, vamos dizer assim, longo, eu evito, eu faço prevenção no meu organismo dessa inflamação crônica que as medicações hipoglicemiantes, né, viorais, ainda, essas básicas, ainda não conseguem. Então, a insulina, ela combate mais rápido isso. Na verdade, eu estou colocando algo que está faltando no meu organismo, né? Então, assim, quanto mais cedo entrar com a insulina, não esperar que aquele diabético esteja totalmente hospitalizado, descompensado, em cetoacidose diabética, para eu entrar em uso de insulina. Pré-diabético, ou com risco de fazer amputação. Ou retinopatia, ou nefropatia, ou as enipatias de vida, diabetes. Tá entendendo? Então, gente, tira isso da cabeça. Quanto mais adepto o paciente for mais cedo, a insulina, seja tipo 1 é obrigado, né? Praticamente é obrigado. Mas assim, vamos falar em diabético tipo 2 aqui. Sim. E, quanto mais cedo aquele paciente internalizar isso, aceitar isso, melhor para ele. E a gente consegue colocar, por exemplo, a insulina que é dada pelo SUS, que é a NPH, na canetinha? Sim. Hoje o SUS dá. Dá a caneta? Dá a caneta. Hoje o SUS dá. Dá a caneta. É pra dar. Você entendeu, né? Entendi. É pra dar. Entendi, entendeu? Entendi. Hoje é oficializado. Sim. É tanto que eles já padronizaram a verdinha, a amarelinha, tudo, para facilitar, justamente para essa demanda SUS. Entendeu? Que muitas vezes a gente tem pacientes analfabéticos, a gente tem pacientes idosos que não conseguem enxergar aquela letrinha pequenininha, mas ele vê a cor. Você tá entendendo? Aí vem a polêmica do nosso paciente idoso com a insulina.
é puxar novamente o tópico família, né? A gente sabe que a insulina, ela não entra a mesma coisa de algumas medicações, ela não entra para brincar, ela entra para agir. Ela vem fazer o que ela foi determinada a fazer. Então, o risco de hipoglicemia nesses pacientes é muito grande. E isso faz medo. Aí vem queda, aí vem TCE, que são os traumatismos. Você tá entendendo? Aí vem as fraturas de colo de fêmur, que é terrível em idoso, né? Então, assim, é meio que a gente fica temeroso. Então, eu costumo dizer, né? Eu brinco assim, entrar com insulina em idoso é você ter coragem de leão, né? Mas se você tiver uma família que lhe dê segurança, entra de boa, monitorizando, né? Eu gosto muito de dar acesso aos meus pacientes, principalmente famílias de idosos. E de crianças eu dou demais. Sim. Né? Essas classes especiais que a gente... Gestante, criança, idoso. Eu dou de boa meu número. Ó, vou controlando aqui, né? Vou controlando até eles aprenderem a andar sozinhos. Na hora que eu vejo, tenho segurança que a família tá ali, tá? E outra coisa, não é para qualquer paciente que eu entro com insulina. A gente vê qual é o paciente que pode entrar, qual é a família que vai ter cuidado. Você tá entendendo? De monitorizar, de estar ali perto do paciente. Então, é o que eu costumo dizer. Cada paciente é um paciente em especial. Você tem que ver o meio cultural. O meio sociocultural que ele vive. Né? Esse paciente do SUS. Suporte familiar. Isso. Tem que ver o suporte familiar que ele tem. Teve pacientes que eu tirei a insulina. É uma grande perna no tratamento do diabetes. Não existe isso da gente tirar a insulina, né? Mas teve pacientes que eu tirei, né? Teve pacientes que eu tirei porque realmente, né? Eu vi que estava sendo perigoso. Entendeu? Eu já tive dificuldade com o tratamento com insulina com pacientes, por conta de um manejo. Toda vida eu orientava de uma forma e conduzia de outra. A insulina estava alta, em vez de aplicar aquela dose regular que estava programada, aplicava a NPH na dose da regular e ficava vice-versa. Eu entrei em contato com você no tempo. Isso. Você lembra lá, Martins? Foi, justamente. Mas realmente, precisa ter um suporte familiar muito adequado para o uso da insulina. Monitorização diária. Sim, praticamente. Essas famílias tem um paciente diabético em casa, é muito importante que tenha um glicosímetro e alguém que saiba utilizar, não é isso? Isso. Então, essa monitorização, ela faz toda a diferença no tratamento. Porque, na verdade, o que a gente está buscando aqui é um bom controle dessa patologia da diabetes. E quando a gente fala de controle, como é que eu sei que aquela diabetes está bem controlada? Tem que a sociedade emprega, quanto mais próximo de 7 a glicada for, melhor o diabetes está, né? De preferência abaixo de 7, mas eu costumo dizer, se eu, no meu paciente diabético, se eu consigo 7, tô vitoriosa, né? E abaixo de 7 eu tô em excelência com aquele paciente, entendeu? A gente sabe que essa dosagem no idoso ela varia. Ele sente, ele sente. Na verdade, a gente vê em consultório que ele sente, né? A tolerância dessa meta, ela começa a aumentar no paciente idoso. Isso. A própria Sociedade Americana de Diabetes, ela estabeleceu metas diferentes para o paciente idoso. Foi feito estudos, inclusive, estudos foram interrompidos por uma maior mortalidade quando tentaram fazer um controle mais rigoroso no paciente idoso. Eles sentem, a gente vê que eles sentem. Existe o momento de ser rigoroso com esse controle. E conforme a idade vai avançando, a gente começa a ser um pouquinho mais tolerante, né? Tanto que chega idosos, só para lhe atrapalhar um pouquinho, com uma glicada de 5,7... né? Idosos com glicada de 5,7, que eu evito entrar com alguma medicação. Acredita? Nigéria, mas assim, vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar um pouquinho essa alimentação dele, vamos tirar o excesso daquilo que a gente pode tirar. Sim. Né? Até
Eu acredito que até um pouco mais. Em idosos com glicose 6,5, acredito que a gente Não, só eu tô observa. falando, assim, que não são diagnosticados. Sim, né? sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu já não entro com medicação, eu tento levar de uma forma mais mudança de estilo de vida e tal. Né? Então, assim, é aquele negócio. Idoso, sempre a gente tem que ir palpando. Esse termo, pré-diabetes, existe mesmo? Existe. Realmente, o pré-diabetes, ele é aquele paciente que ele tá com alvará, ele só não tá exercendo ainda. Pronto. Né? Pra Nigéria, eu já considero diabético, entendeu? Você sabe que eu sou bem objetiva. Quando chega com a glicada de 5,9, eu digo, ó, amiga, é o seguinte... Eu já perguntei porque eu sei como você né? Você não tem meio termo. Se eu tô pré-diabético, né, doutora? Eu disse, tá, pré-diabético. Cuidado, viu? Daqui um passinho é diabético, eu já vou tratar você, não adianta, ou você ajeita a tua vida, ou infelizmente daqui uns meses eu tô tratando o teu diabetes. E aí? Então eu faço... Eu boto quente mesmo, não adianta. Eu não vou passar a mão na cabeça de onde já tá pegando fogo. Não adianta. Não adianta. Quem me conhece sabe, eu não entro pra tá, assim, botando no colinho e contando historinha, né? Não adianta. 5,7 de glicada pra mim é terrível. Eu acredito. Sem ser diabético. O idoso já é mais tolerável. Sim, né? Sim. O idoso a gente vai com mais com carinho. Porque na verdade a gente tá. Eu entendi. A doutora está me falando mais no sentido preventivo. Realmente não deixar aquilo ali evoluir. Exatamente. Porque se o paciente ele já está entrando em níveis aí entre 5,5 e 6,5, é porque ele já está apresentando um índice maior de resistência. Não, né? 6,5 para mim. 6,5 você já entra com remédio, né? Hoje é muito tempo. Não, mas eu entendi. É isso. Tempo. O paciente ele já está apresentando os sinais clássicos que ele vai desenvolver no futuro. Então você tem que abordar exatamente de forma precoce. E é isso, a ideia... Eu tenho um público jovem, né? Jovem mesmo, que a gente tá numa epidemia de síndrome de ovário policístico, né? Que, assim, esse nome deveria mudar. Eu vou falar aqui bem rapidinho, só porque você falou assim, você já tá em tratamento há muito tempo. Eu tô num público jovem mesmo, adolescente, com metformina plena. Plena, assim, não plena na dosagem, né? Que a gente sabe qual é a dosagem plena, é alta dose. Mas usando metformina. Mas Nigéria, sim, gente, vamos conscientizar. Esses pacientes, estilo de vida é terrível, é uma genética de resistência insulínica, porque tudo começa aí e apresenta toda agora faltou a palavra, aquela clínica, né, de resistência insulínica. A questão da amenorreia, ou desregulação menstrual, ou acne, que é outra coisa, não tem nada a ver. Mas onde é que eu quero chegar? Eu entro com metformina e sou questionada por alguns colegas. A menina não tem nem ovário micropolicístico. Gente, pelo amor de Deus. Cai na real. Sim. Cai na real. Sim. Aquilo que a gente... Vamos ver o paciente no todo. No todo. Entendeu? Com certeza. Na verdade, eu vou já divulgar aqui. Síndrome do ovário policístico, esse termo tá totalmente arcaico. Daqui uns dias, algum tempo, você vai ver que vai mudar. Não existe, porque é como se indiretamente determinasse que aquela menina tivesse que apresentar ovário micropolicístico. Mas não, mentira. Mentira, tá? É todo síndrome, é todo uma série. E aí eu já entro com metformina. Não adianta. Entendeu? Assim, dependendo da situação. Imagina um 5,7 para mim no consultório. É carão na certa. É metformina. A long time ago já passei metformina. Mas no idoso é diferente. Né? No idoso a gente já vai palpando diferente. Entendeu? Então, assim, é aquele negócio. Cada caso é um caso. Eu tenho que analisar. No idoso é sempre... Às vezes eu acho que você já recebeu vários pacientes meus, porque eu digo, ó, vai pro geriatra, amiga, que eu preciso de ajuda. Porque A gente tem muito paciente em conjunto, na verdade. Sim, com certeza, desses aí, muitos, foi o que eu disse, corre atrás vem de dele. fora, né, e fica no mesmo dia. Mas é fantástico isso. Na verdade, a ideia realmente desse episódio, doutora Nigéria,
é muito voltado ao próprio nome do podcast, que é o Pode Envelhecer. Era a gente tentar mostrar que a gente pode envelhecer mesmo com a diabetes. Mas exige, na verdade, um esforço muito grande. Se você tivesse realmente só voltado à medicação, à forma confortável, a uma alimentação que não é balanceada, a alimentação, as pessoas que dizem assim, eu como do mesmo jeito que eu comi a vida toda. Realmente exige-se um esforço muito grande. Envelhecer com saúde não é envelhecer sem doença, mas é você ter um bom controle sobre aquelas patologias que você desenvolveram. Muito melhor seria se você as não desenvolvesse. Mas a gente já está aqui voltando realmente ao paciente que já está diagnosticado. Então a gente tem realmente que abordar como o tratamento, ele não é só medicamento, como o tratamento ele é muito profissional, ele tem que ter esse acompanhamento muito profissional, ele tem que ter realmente fatores familiares, fatores sociais, fatores pessoais, que a pessoa realmente tenha essa iniciativa de dizer, preciso mudar, vou fazer alguma coisa realmente para mudar, para prevenir as principais complicações que a gente já citou aqui, são muitas. Se a gente fosse entrar só em complicações, também daria um episódio à parte, que são terríveis. As complicações da diabetes são terríveis, né? Não é inevitável, né? A gente cita as doenças cardiovasculares como um dos maiores riscos, que é o paciente diabético. O diabetes só perde para o tabagismo em conjunto nas complicações vasculares, né? Essa que você falou das complicações é uma das formas que eu sensibilizo alguns idosos jovens. Alguns idosos jovens que não querem aceitar. Eu digo, ou tu aceita que tu é diabético, né? Porque eles são bem trabalhosos, os idosos jovens. Por incrível que pareça, é uma classe bem trabalhosa, né? Ou tu aceita que é diabético, tem dois caminhos. Aceitar, né? Ou o segundo caminho ou você vai tornar-se cego, ou numa cadeira de hemodiálise, ou infarto, ou AVC, ou amputa uma perna. Você escolhe. Quer escolher qual? Ave Maria, doutora. Não. Eu tô sendo bem sincera, assim, a finalidade é essa, o caminho é esse. Afinal, a gente encontra esse perfil de paciente todos os dias, então as pessoas tinham que começar a entender que a gente não tá mentindo, a gente não tá ali pra assustar. Não. A gente tá pra avisar. Sim. A gente tá pra avisar realmente que o curso natural da doença... É esse. Se você não respeitar. Se você realmente não fizer nada a respeito. Eu amava... um professor meu que dizia que o tratamento dessas principais comorbidades como hipertensão e diabetes, elas seguem um sistema de 3 pernas, né? Que é diabetes, mudança do estilo de vida e atividade física. Se você tirar uma perna, o tripé cai. Tem que ter o conjunto. Só o remédio não adianta. Você vai... Porque o paciente que normalmente toma só a medicação é aquele paciente que de forma precoce, você vai ter que mudar para o tratamento para insulina, ele não vai aderir, ele não vai ter uma boa adesão. Diz que a medicação não funciona. Vai ter que aderir a tratamento insulínico. Normalmente não faz atividade física, tá entendendo? Tá numa inércia de sedentarismo muito grande, e é o paciente que muitas vezes vai receber a prescrição de um remedinho daqueles, a gente não vai citar nomes comerciais por conta de questões de interesse, a gente não vai citar, mas medicaçõezinhas que custam média de 200, 300 reais. Aí depois fica, né, nessa onda de reclamando que o remédio custa muito caro. Mas custa muito caro porque precisou chegar a esse ponto, e só chegou a esse ponto porque realmente não foi obedecido às regras que foram ditadas, não foi ouvida a orientação médica adequada. Né? Porque a gente tá aqui, a gente sempre orienta, a gente orienta todo dia, e tem muitas coisas que eu falo que tipo, tem uma que eu falo no consultório, às vezes o paciente chega, abaixa a cabeça, que é tipo assim, olha, você já sabe disso, você veio pra mim, muitas vezes você tá pagando pra isso, pra escutar uma coisa que você já sabe. Eu gostei dessa. Mas paciente, todo mundo sabe, mundo sabe, se você tá entendendo, se você tem seu nível
sociocultural bom, você sabe disso. Você sabe o que pode fazer, você sabe o que não deve fazer e você sabe o que tem que seguir diante de certas situações. Mas as pessoas ainda têm essa necessidade de inércia, de ter que chegar a um profissional para escutar algo que elas já sabem. Engraçado quando eles chegam querendo te enganar, né? Te enganar. Tipo assim, eu faço dieta. Sim. E a gente fica só olhando assim. Espera ele falar, porque ele tá ali pra desabafar também, né? Sim, com certeza. Então, com certeza. assim, quando ele para de falar, eu faço. Não adianta. Não adianta. Você fazer dieta com a glicada de 13, 14, eu já peguei glicada 16, quase 17. Tu tem noção na vida? Caramba. Isso. Entendeu? Então, assim, olhar pra minha cara e dizer que faz dieta, não adianta, né? Eu tô fazendo não, Nigéria, só não vou mentir pra você não, mas eu vou melhorar. E eu nem gosto desse nome, dieta. Eu tenho um abuso desse nome, dieta. Existe muito esse mito de que achar que a dieta é passar fome. Quando, na verdade, isso é horrível para o paciente diabético. Porque, na verdade, a gente tem que também prevenir a hipoglicemia. Sim. E uma das coisas sobre hipoglicemia que eu queria ter falado lá atrás um pouquinho, eu quero que você fale agora, como é que a família pode identificar a hipoglicemia no paciente diabético em casa? Acho que é muito importante falar isso. Sim, com certeza. O paciente, ele não vai falar coisa com coisa, né? Normalmente, como a gente fala. Desorientação. Né? A desorientação. Ele começa a ficar bem sudorento, suando bastante, pelezinha fria. Eu brinco assim, dizendo que simula muito aquele infarto típico, né? Sim. Da sudorese, né? Mas aí diferencia pela desorientação. O paciente desmaia, muitas vezes chega a desmaiar. Ele pode entrar em coma. Uma situação muito parecida com coma, né? Fica muito rebaixado quando a hipoglicemia é grave. Então, assim, geralmente dá para se desconfiar quando o paciente reclama. Ele reclama, ele diz que está sentindo uma fraqueza, né? Sim. Aí você olha a palidez cutânea, a sudorese, né? Aquela pele sudorese fria, né? Que a gente fala. Pele fria. Vai lá, corre, pega o glicosímetro. Verifica, se tiver o glicosímetro, né? Se não, pega alguma coisinha doce, bem doce, rapadura. Eu digo que nessa situação o refrigerante vai, porque é tão doce, eu costumo dizer, ele é tão ruim, tão doce, que nessa situação ele funciona. Se ele não tiver capacidade de deglutição, bota açúcar mesmo debaixo da língua, né? Ótimo. Pedacinho de rapadura debaixo da língua, entendeu? O suco de laranja é muito hiperglicêmico, vai também, né? Balinhas, essas coisas bem doces mesmo, vai colocando até levar o paciente para uma assistência médica, assistência de saúde, entendeu? Então, sempre em situações de hipoglicemia, a orientação mais correta é tentar realmente ofertar alguma coisa. Não pega aqueles. Eu oriento muito a família. Cuidado. Assim, não espera. Ajuda a chegar para você. Isso, para agir. Perfeito. Vai agindo, porque muitas vezes quando você chega ao posto de saúde, ao hospital, aquele paciente já saiu daquele quadro. Isso. Tá, eu gostei muito da questão da açúcar debaixo da língua. O melzinho, né? O melzinho líquido. Debaixo da língua, porque, tipo assim, algumas questões de líquido mesmo, como suco ou refrigerante, ruim de deglutição, se o paciente tiver rebaixado, ele pode ter algum risco, né, de broncoaspiração. Então, acho que tem que ter mais cuidado. Depende muito de como o paciente tiver no momento, né? Se tiver alguma consciência, perfeito. Né? Se não, vai debaixo da língua mesmo. Melzinho, aquele melzinho, né? O mel de abelha. Aqueles saquinhos. Isso. E vendo na feira, né? Perfeito. Doutora, a senhora quer deixar alguma consideração final para a noite de hoje? Eu acho que a gente discutiu basicamente de tudo. O mais importante, que é o que realmente a gente encontra no dia a dia, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer as principais questões para o paciente comum, né? A gente não está fazendo... A gente está realmente entrando no universo SUS e eu acho que isso foi o mais importante para o episódio de hoje. Tem alguma consideração final? Resumindo, primeiro agradecer, né? Você conseguiu uma façanha. Sinta-se lisonjeado. Segundo, resumindo, assim, eu sempre digo que tratar o paciente diabético é como tratar qualquer outra patologia. As pessoas colocam diabetes como se fosse uma doença. Eu escuto muito termos terríveis de diabetes, mas é uma patologia. Eu costumo pregar que doença é doença, ponto final, tá?
Então, assim, olha o diabetes com carinho, você conversando com ela, você palpando, você sendo amigo dela, ela lhe respeita assim como você tem que respeitar. No idoso, a gente tem que ter um cuidado a mais, porque idoso a gente tem que ter um olhar diferenciado, Sim. né? Porque, afinal de contas, é o que a gente diz, ele, além da patologia em si, ele é idoso, né? Mas olhar diferenciado, mas não achando que ele, não sei se você vai conseguir entender e o público vai conseguir, que ele é diferente. Não. Ele consegue Sim. levar a vidinha dele normal, né? Desde que o cuidado seja implementado, desde que ele absorva isso, se respeite, cuide do organismo. E como cuidar disso, resumindo, não tem outra teoria a se dizer. É cuidar da alimentação, introduzir atividade física na vida como regra. Regra. Perfeito. É. Isso. Eu costumo dizer isso. Não vai colocar como opção, é como regra, né? Assim como a alimentação saudável. Dieta não. Alimentação saudável, tá? Eu digo muito, é a alimentação da época dos nossos avós, dos nossos tataravós. Entendeu? Alimentação saudável, alimentação da terra, Deus é perfeito, ele deu a alimentação pra gente. A gente que mexe na alimentação que ele deu, né? Alimentação raiz. Diante dessa alimentação é que a gente vai fazer algumas poucas exceções para o nosso paciente diabético, né? Em relação ao idoso, ter esse engajamento familiar, ele precisa, não só no diabetes, mas também na questão dele. Eu acredito que nossa amiga Iana, como você falou, ela falou desse engajamento psicológico da família, ele precisa desse apoio. E resumindo, é isso, não tem muita novidade, o trivial, né, que a gente usa com algumas pequenas exceções por ser idoso. Mas sim, que ele é uma classe diferenciada, mas no fim ele não é diferente. Eu acho que as pessoas entenderam o que eu quis dizer. Eu acredito que sim. Eu agradeço muito sua participação hoje. Eu acho que a gente falou de tudo. É perfeito sobre ter essas conversas para poder esclarecer mais um pouco a população sobre questões que são às vezes um pouco polêmicas, a gente puxou um pouquinho no pé da família hoje. Eu acho que esse era um dos principais objetivos, porque entender a pessoa idosa no seu processo de envelhecimento, ela tem que ser de forma paciente. É um complexo de alterações fisiológicas que podem predispor a situações diversas, né? A gente citou sobre a mudança alimentar, sobre o sedentarismo, a gente citou sobre o apoio familiar, que ele tem esse papel tão primordial para o paciente idoso. E a diabetes no idoso, ela tem que ser vista com um olhar, com uma lupa, né? De certa forma, ele tem que ser visto de uma forma muito próxima, lembrando que o tratamento ele tem que ser, como a doutora mesmo falou, de forma individualizada, não é uma medicação que pode ser usada para todo mundo. Cada paciente é um caso, cada forma vai ser diferente. A necessidade de insulina, ela vai entrar de uma forma muito individualizada. A aceitação do tratamento, ele também tem um papel importante até na escolha da medicação, e as outras comorbidades, elas também fazem parte na escolha desse medicamento. Mas é isso, a ideia realmente é que a gente tentasse trazer que o paciente diabético, ele pode envelhecer de forma saudável se ele tiver esse acompanhamento multiprofissional, sim, esse acompanhamento familiar próximo, esse acompanhamento, né, realmente de diversos aspectos, para que a gente consiga trazer a melhor forma, né, dessa pessoa, mesmo estando com a diabetes mellitus tipo 2. Este é o Pode Envelhecer, e boa noite. Boa noite. William Moore, boa noite. Nossa. Eu adorei. Eu gostei. Foi ótimo. Foi bem melhor do que o primeiro. Pra mim. Não, é porque assim, falar de aspectos psicológicos